Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Você sabia que pode trocar a farmácia pela feira? Além de nutritivos e saborosos, muitos alimentos naturais podem substituir os remédios e ajudar no combate e na prevenção de diversas doenças. A cebola, por exemplo, ajuda no tratamento do câncer de mama, além de combater a anemia e problemas no estômago, fígado e rins. A couve combate as dores no corpo e até úlceras gástricas. O abacaxi tem ação depurativa e diurética. E você, já conhece o poder dos alimentos que consome? Para falar sobre os alimentos que curam e que previnem doenças, eu recebo aqui no estúdio o médico sanitarista e assessor da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, Márcio Bom Tempo. Olá, Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carolina, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Também está conosco a nutricionista Karina Tafas. Olá, Karina, seja bem-vinda também. Obrigada pelo convite, é um prazer. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre esses alimentos nutritivos e poderosos. Faça do teu alimento teu remédio, do teu remédio teu alimento. Quem não acredita prefere ficar com a opção dos remédios, e isso tem sérias consequências. Excesso de efeitos colaterais, dependência química, interações medicamentosas, onde um medicamento em associação com outro causa um determinado sintoma. E é claro, quanto mais remédio se toma, mais interações você pode ter. Então, o risco principalmente também, aliás, o quarto risco e talvez o mais importante, é que quando você está tratando só sintomas, pode ser que a causa base da doença por trás, ela não foi tratada, ela continue evoluindo. Por isso, muita gente decidiu mudar os hábitos e deixar os comprimidos de lado. Até porque os alimentos funcionais, os que auxiliam na cura das doenças, são fáceis de serem encontrados. Por exemplo, banana verde contra a depressão ou maçã para combater as espinhas. E tudo isso ao alcance das mãos. Legumes, verduras, frutas, né? Eu procuro alimentar-me assim, do mais natural possível. É questão de hábito, né? Então, da noite para o dia, você começar a consumir produtos naturais, você pode ter alguma dificuldade, mas quando começa a experimentar, você verifica a diferença que faz enquanto você consome alguma coisa que não é natural. O que você come é o que você realmente é, né? Esse colorido pode fazer toda a diferença na sua saúde. Os pacientes se animam quando conseguem deixar os remédios de lado e se curar com a natureza. Eu vejo pacientes que, vamos dar um exemplo de pressão alta. O paciente chega para mim com quadro de pressão alta. Quando você vai estudar o caso, ele não toma água direito, não come direito, não se exercita, não dorme direito. O mínimo que ele tinha que ter era uma pressão alta. Quando você conserta os fatores, esses fatores na vida dele, até o medicamento que muitas vezes é prescrito precocemente para ele diminui a dosagem ou para de usar, ele não precisa mais. O segredo é consumir os alimentos frescos e diariamente. E olha que existe uma lista deles. Chá verde é desintoxicante, ajuda a dar energia, melhora o funcionamento intestinal e a digestão dos alimentos. Canela e alecrim são potentes aliados no tratamento e para evitar o diabetes. São até utilizados para poder melhorar a sensibilidade à glicose. Gengibre é um termogênico, ou seja, ajuda a queimar gordura, coisa que principalmente as mulheres estão sempre atrás, né? E o gengibre também é excelente para o sistema imunológico. O azeite de oliva extra virgem melhora o bom colesterol, além de melhorar muito a circulação. O açafrão é um anticâncer e anti-inflamatório dos mais estudados no mundo atualmente, por conta de uma substância chamada curcumina. A uva roxa, por exemplo, a parte interna da casca é rica em uma substância chamada resveratrol, que tem sido associada com longevidade. Aquela história da taça de vinho todo dia, ou do suco de uva tinto integral concentrado, é por conta do resveratrol, principalmente. A graviola vem sendo estudada principalmente no exterior como anticâncer. O abacaxi é expectorante, é digestivo, além de ser um excelente antioxidante. O chá da folha de amora é utilizado pela medicina chinesa há pouco tempo, há uns milhares de anos, para poder combater os sintomas do climatério, da menopausa. O alho e a cebola são dois dos medicamentos, digamos assim, dos
alimentos, medicamentos mais antigamente utilizados na história. São antibióticos, anti-inflamatórios e pró-circulatórios. As opções estão aí, basta escolher. Doutor Márcio, você considera que a população hoje em dia busca realmente uma alimentação mais saudável? Atualmente a gente tem muito mais informação circulando, né? Principalmente com o avanço das redes sociais, internet, o acesso maior. A coisa de 20 anos, 25 anos, a gente não tinha realmente um volume tão grande de informação. E os problemas eram até um pouco menores. Hoje a gente tem problemas maiores, mas tem mais informação. E o que a gente tem é assim, que as pessoas estão interessadas em conhecer assim, os alimentos, os efeitos dos alimentos industrializados, né? Essa questão hoje da obesidade infantil, hipertensão na escola e etc., diabetes aumentando muito, muita doença degenerativa. Então a população está interessada. O pessoal está fazendo hoje o vínculo entre a dieta, a alimentação e as doenças degenerativas e doenças chamadas doenças nutricionais, né? Principalmente a questão da obesidade, aí, a questão do açúcar e carboidrato, gordura trans, as pessoas estão mais ligadas, né? Você percebe que o povo está assim, a gente tem com mais elementos disponíveis, né, de conhecimento e mais profissionais envolvidos, o avanço da visão sistêmica da vida, né? Relação meio ambiente, relação saúde, alimentação, aprendizagem, né? Redução melhora da qualidade de vida ou piora. Então isso para nós, técnicos, né, dessa área, realmente é muito gratificante mesmo. Pois é, doutor Márcio. E Karina, é possível mesmo trocar a farmácia pela feira, não é? Com certeza, nós temos um grande número de alimentos com poderes, né, anti-inflamatório, antioxidante, e são alimentos do nosso dia a dia. São as frutas, são os legumes, os cereais integrais, e a gente tem que resgatar, comer mais esses alimentos várias vezes ao dia, e realmente a gente vai estar prevenindo a maioria das doenças, né, assim, como gripes, resfriados, enxaquecas, depressão, né, só incorporando esses alimentos no nosso dia a dia. A Karina falou sobre essa questão da enxaqueca e uma coisa muito interessante que se descobriu é que muitas pessoas que têm enxaqueca e tomam café melhoram. Fala um pouquinho sobre isso. Existe hoje, principalmente é bom falar isso em Brasília, né, onde se consome muito café. Existe uma coisa chamada cafeinismo, né? Quer dizer, a pessoa que toma 10, 15, 20 cafés por dia. Essas pessoas, se elas param de tomar café, elas têm dor de cabeça. Mas porque já se acostumaram ou porque a cafeína tem alguma substância houve um condicionamento orgânico. Elas, para poder se sentirem mais estimuladas e mais presentes no trabalho e mais atentas, elas tomam café. E a cafeína vai impregnando, vai criando um ajuste metabólico, né? E com adrenalina, cortisol, é uma confusão muito grande que o café faz. Só que a pessoa cria dependência. Então por exemplo, na minha clínica a gente tem essa coisa, dor de cabeça e tal, e insônia. Aí ela vai reclamar da insônia, toma muito café, a gente começa a reduzir da dor de cabeça. E também assim, e essa dor de cabeça é por compensação, realmente, são neurotransmissores que esperam a cafeína para poder normalizar as funções e acaba realmente que ela tem dor de cabeça. A enxaqueca habitual, né, às vezes o próprio remédio para enxaqueca, ele tem cafeína. E a pessoa não toma café, mas então o organismo é muito complexo mesmo. Agora, a enxaqueca a gente tem, como a Karina falou, né, assim, não é difícil tratar a enxaqueca com a medicina natural, com a medicina O que a gente pode consumir que pode melhorar a enxaqueca? Primeiro, assim, fazer uma redução do café, se a pessoa tem o hábito de tomar muito café. Mas, assim, a gente tem, assim, principalmente se você usar as frutas cítricas, né, de limão, laranja, lima da Pérsia, a enxaqueca é fantástico, assim como o uso regular, né, assim, de limonada, de suco de limão da Pérsia, de laranja, né, e cítricos em geral, como ele tem um efeito de normalizar isso, né, quer dizer, pelo efeito depurativo, porque o ácido cítrico, principalmente, ele tem uma ação de reduzir os neurotransmissores que são
responsável pela vasoconstricção cerebral, principalmente do córtex, que produz a dor de cabeça. Então, usar cítricos, atividade física, né, que é importante, a vida sedentária é péssimo para enxaqueca. Intestino funcionando sempre, intestino preso, é uma das principais causas também da dor de cabeça e da enxaqueca, porque você retém toxinas, você retém radicais livres, gases e fermentação, putrefação intestinal, pior se come carne em excesso ainda. Então, veja bem, a visão sistêmica da vida hoje, principalmente que já adentrou o mundo da medicina e da nutrição, que é a mesma coisa, né? Assim, essa visão sistêmica mostra que está tudo muito integrado. Então, o organismo não é mais visto assim isoladamente por partes. Ele não é um conjunto de uma máquina que tem um conjunto de funções. Na verdade, é uma ação integrada, interdependente. Então, essa visão, se você pensar em saúde, pensa em meio ambiente também, né? Quer dizer, está tudo muito interligado. Aí, nesse caso, assim, é a ecologia interior, a condição da flora intestinal, a condição da alcalinidade ou acidez do sangue, radicais livres, tudo isso é um conjunto que forma a nova medicina e adentra o campo, então, do conceito de saúde ambiental. Ambiental fora, ambiental dentro. Então, assim, não tem mais remédio para enxaqueca. Você vai ficar tomando remédio para analgésico para enxaqueca a vida inteira e não vai curar. Todo mundo agora consome e faz questão de colocar linhaça na comida, ou tudo que tem muito ômega 3. Quais são os benefícios para a saúde? Bom, a linhaça é uma semente, eu até sugiro que se use a linhaça dourada, né? Porque a outra linhaça, a linhaça castanho escura, ela geralmente era assim, quando ela começou a ser produzida, ela não era para consumo humano, era para produção de tinta, solvente e tal, essa coisa, né? E aí se consume muito mas ela tem agrotóxico em grande quantidade, a escura. Agora, a dourada é produzida para consumo humano, né? Algumas castanhas também, mas hoje, assim, é mais a dourada que é indicada. Aí, feita essa diferença, assim, a linhaça, ela tem não só o ômega 3, mas ela tem 22 elementos funcionais chamados, né, que é um alimento funcional. Entre eles, ele tem a lignina, né? A lignina protege contra o câncer de mama, contra o câncer ginecológico, câncer de próstata, melhora a pele, combate os efeitos da fritura que afeta a elastina, produzindo rugas, essas frituras escuras de pastéis, essas coisas, né? Ela na verdade, ela tem um efeito de melhorar os vasos sanguíneos, né? Proteger, reduzir o triglicéride em excesso, aumentar o bom colesterol, reduzir o mau colesterol. E a linhaça para mim, é assim, um dos campeões, assim. O ideal é consumir triturada, né? Triturado, mas assim, foi bom você ter colocado. Evitar comprar a linhaça que já vem triturada. Comprar ela inteira. Quando você abre a semente, oxida, o óleo né? insaturado fica exposto ao oxigênio, oxida e aí não presta. E se a gente consumir ela inteira, a gente não consegue, no nosso intestino, fazer a digestão, a quebra daquela fibra que ela tem em volta. Então a gente tem que triturar e consumir ela triturada para poder aproveitar esse óleo essencial, esse ômega 3 e ômega 6 que está dentro dela. Exatamente, bem lembrado. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os alimentos que curam e que previnem doenças. Participam do programa o médico sanitarista e assessor da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, Márcio Bontempo, e a nutricionista Karina Tafas. Karina, vamos falar um pouquinho agora sobre os peixes. Por que a ingestão de peixe é importante para a saúde? Principalmente pela grande quantidade de ômega 3, que é uma vitamina poderosa, um antioxidante que previne várias doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. E além do consumo do peixe, do aumento de consumir o peixe, a gente diminui um pouco o consumo de carne vermelha, né? Então faz esse balanço, que a gente deve consumir 2 vezes por semana peixes, né? Então pensando na qualidade da proteína e pensando também nessa quantidade de nutriente ômega 3. Essa questão da carne vermelha, peixe e tudo mais, eu vejo sobre o seguinte ângulo, sobre o ângulo nutricional, de fato, né, a gente precisa de proteínas, mas assim, você precisa de 1 quilo de proteína por quilo de peso por dia. Você pode, por exemplo, numa dieta vegetariana,
ter esses aminoácidos que você precisa. Tem 22 aminoácidos que fazem todas as proteínas. Eu estou falando tudo isso porque muita gente hoje, assim, que é ligada ao meio ambiente, à saúde natural e tal... Não gosta de ingerir carne. Não, então são vegetarianos. Né? E são veganos. Então, eu recebo no meu consultório muito vegetariano e vegano, né? E eu venho da linhagem da macrobiótica antiga, né? E aí, o que acontece? A gente tem que também dar uma resposta para essas pessoas. Então, inclusive, certamente, você tem telespectadores vegetarianos que estão nos ouvindo. Uma questão de dificuldade que a gente tem no consultório. Você tem um vegetariano, que ele tem a criança e tal, né? Você tem que orientar. Então, claro, pode perfeitamente ser saudável e vai ser mais saudável do que o carnívoro em excesso, né? Porque a carne tem toxinas, tem hoje antibiótico e tem dietilbestrol, que é um anabolizante que é colocado para criar, para o boi engordar. Ele, na verdade, é um disruptor endócrino, é uma preocupação que a gente tem. O peixe não tem isso. O peixe não tem esse problema de desmatamento, etc. e tal. Tem outros agravantes hoje que são, assim, os peixes criados em cativeiro, eles são alimentados com ração, assim, rica em tudo quanto é tipo de coisa que você pode imaginar. Por exemplo, salmão, por exemplo, aquele pigmento do salmão, aquele amarelo do salmão é artificial, não é a beta-caroteno como era antes, né? O salmão, se você pega o salmão no mar, o salmão ele é branco, sabia? Aí ficou vermelhinho e tal, que é quando ele sobe o rio para desovar as fêmeas. Então o pessoal pega as fêmeas assim, cheias de ovos para poder então fazer cani, sushi, aquelas coisas. Então essa coisa de alimentação é muito complexa. Vamos falar um pouquinho de uma fruta super simples, mas que faz um bem enorme para a saúde, que é a maçã. Fala um pouquinho sobre a maçã, Karina. A maçã tem vários efeitos, né? Ela contém um polifenol, que é o ácido gálico, né? Então é essencial para várias funções no organismo. Inclusive a maçã, a gente indica comer uma maçã por dia, né, para prevenir várias doenças, né, inclusive vários tipos de câncer. E além disso, a maçã também é rica em fibras, né, e outras vitaminas e minerais também antioxidantes. É pectina, né? A quercetina, que é uma grande, exatamente, um antioxidante. Emagrece. E a quercetina também, que é um antioxidante também importante, que junto com a vitamina C faz um papel, potencializa o papel antioxidante. A gente falou de uma fruta muito simples, agora vamos falar de umas outras frutinhas que também são famosas, mas não tão simples como a maçã, que são as berries. Porque as berries agora estão na moda, todo mundo quer consumir berry, porque faz um bem enorme para a saúde. Fala um pouquinho sobre elas. Só quero finalizar uma coisa em relação à maçã. Procure sempre consumir maçã orgânica. Porque a maçã comum, aquela bonita, toda brilhante, ela tem um verniz ali e tem parafina. E isso é para poder manter o agrotóxico, né, assim, junto à casca da maçã. Então eles colocam um verniz. E às vezes parafina também bem fina. É borrifado isso. Isso faz um mal terrível. Então, assim, tira a casca para comer a maçã. Agora, o ideal é comer a casca da maçã. Então, a maçã orgânica. A maçã orgânica pode comer ela inteirinha, com semente, com tudo. Agora, em relação às frutinhas coloridas, né, a gente tem aqui a nossa amora, né, a gente tem a uva, né, o jamelão, essas coisinhas, pitanga. Pitanga é um grande alimento funcional, né? E aí tem outras frutinhas coloridas, o Brasil é rico em frutinhas coloridas, né? Esse colorido da frutinha, ele, na verdade, ele faz um contraponto em relação aos coloridos artificiais que vêm do petróleo, que o homem coloca como aditivo corante nos alimentos sintéticos. Quer dizer, ela, enquanto um produz câncer, produz degeneração, produz envelhecimento precoce, as frutinhas naturais com antioxidantes combatem exatamente essas coisas. Quer dizer, é a cor natural da natureza contra a cor que o homem inventou. Mas então, assim, essas frutas, na verdade, antioxidantes, né? A antocianidina, né? Você tem os amarelos, que são os carotenoides, você tem os verdes, são os clorofílicos. Então, essas cores, essa aquarela maravilhosa da natureza, nós usamos, né? Assim, hoje, como protetores do organismo, né? Porque tem uma ação de varredura de radicais livres, são antioxidantes. Então, a gente sugere que as pessoas procurem sempre essas coisinhas, cores, essas coisas lindas, naturais. Você vê o piqui amarelo com beta-caroteno, né? Abóbora, cenoura, não é? E, enfim, né? Assim, procurar assim, o mosaico, o arco-íris da natureza, né? Banana, Karina. A banana é maravilhosa. A banana também vários efeitos, rica em nutrientes, potássio, magnésio,
bom para depressão, bom para enxaqueca, vitamina bom pra... B, né? B6. Tem gente que come Exatamente. banana verde contra a depressão, não é? Isso, porque concentra mais os nutrientes, né? Então, importante também é para quem tem pressão arterial alta, para diminuir, né? Porque é rica em magnésio, então, e potássio. E é um alimento realmente funcional, importante para várias funções. Banana, né? dá para escrever um livro sobre ela, porque Exatamente. ela melhora a função intestinal e descobriu-se recentemente que é o amido resistente. O amido resistente é uma substância isolada da banana, assim, que ele tem uma ação no nosso intestino de melhorar, assim, de reduzir a assimilação de gorduras saturadas. E aí ele é assimilado, uma parte dele só pequena assimilada, é um radical só, ele vai tirar a gordura dos depósitos também. Então, e aí, quer dizer, e gordura trans, ele não deixa assimilar tanta gordura trans. Como é batatinha frita de saquinho, que é rica em gordura trans, então com a bananinha junto já... Agora tem o seguinte... a casca da banana também utilizada, né, para melhorar... Você falou em depressão. Você falou em depressão. Então tem uma explicação, o amido resistente é a banana. Porque 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né, da felicidade, é produzido no intestino, não é no cérebro, não. Então, intestino preso, intestino com fermentação, putrefação, muita carne, não sei o que e tal, você não produz serotonina, entra em depressão por causa do intestino, E a que é banana o segundo rica cérebro. em triptofano, que é precursor da Exato. serotonina, né? Então, Precursor de serotonina, ela trabalha Importante. melhorando a produção de serotonina nos intestinos. Exatamente. Então você vê como é bonito tudo isso, né? Quer dizer, é a ciência não moderna associada à visão holística, associada à visão da ecologia interior, não é? E pensando agora também na questão ambiental, né? A casca da banana Exatamente. é rica, principalmente a banana verde, né? É rica também, é um potente nutriente, né? Alimento, na verdade, faz torta, para a né, flora essas intestinal. Então, existem receitas que a gente, né, ensina de biomassa da banana verde e que usa a banana também, a casca da banana, para melhorar a flora intestinal, regular quem tem algum problema intestinal, que aí leva às doenças. Então, importante também a gente reaproveitar os alimentos, né? Então, a casca também como um poder terapêutico, Claro. né? E o ideal, né, doutor, é que quem quer, inclusive, mudar a partir de hoje a forma como se alimenta para ter uma alimentação saudável, o que vocês recomendam? Procura um nutricionista para que ele te oriente, porque às vezes a alimentação que faz bem para uma pessoa não faz bem para outra, diante de características mesmo de cada um, né? individuais, não é? Quais são as recomendações? Olha, eu penso assim, hoje, assim, claro, você precisa do profissional, né? Então, se você tem doenças metabólicas, doenças ligadas à alimentação, então é um nutrólogo, é um médico nutrólogo. Se você quer uma boa orientação de vida sobre alimentação, cardápio, toques, conscientização, Prevenção, é nutricionista. né, de doenças. É nutricionista que é o profissional. Agora, eu digo a você, hoje é preciso a gente trabalhar com o nosso discernimento, de melhorar a nossa capacidade de perceber as coisas. E eu digo assim a você, quanto menos você precisar de mim, melhor para você. Não de mim no sentido genérico do médico. Quanto menos você precisar da nutricionista, quanto mais autonomia e capacidade de discernir sobre a sua vida, sobre a alimentação e libertar-se do modelo vigente que faz você ficar dependente de profissional, melhor ainda. Entendeu? Porque hoje as pessoas estão dependentes. Tem dor de cabeça médica, parto tem que ter, então, um obstetra, não sei o quê. Estou com uma coisa aqui, procuro o cara que mexe naquela coisa. Então nós temos que nos libertar. Um novo modelo civilizatório, ele trabalha em cima assim, de uma nova visão de vida. Você tem que conceber assim, a interdependência de tudo que existe no universo. Então, assim, precisou, claro, nutricionista, médico, sei lá, precisa de um advogado, precisa de um engenheiro para fazer sua casa. Agora, a questão de saúde e alimentação é realmente pensar assim, que o modelo nos solapou a capacidade, até a dignidade, quando você está precisando hoje de tudo um profissional. Né? Você não pode cuidar do seu cabelo, né? Você está com o cabelo não sei o quê, ou tem um problema no seu olho, você não pode cuidar, você tem que ir no oftalmologista, né? Entendeu? Claro, em dado momento precisa do oftalmologista, mas se você perceber que você não cuida dos seus olhos, você vê televisão de perto, você está sempre irritando, vai para a piscina, não usa um colírio. Então você, por quê? Você, na verdade, você é o agente. Na verdade, o ser humano não é vítima da doença como a medicina comum coloca, ele é autor. Não é? E aí nisso a gente tem que entender qual é o nosso papel na vida, né? Quer dizer, quando eu penso assim, se eu cuido da minha saúde, eu estou cuidando do planeta também. Daí, Carolina, a questão do conceito de saúde ambiental, a coisa pior para o meio ambiente é o homem doente.
entendeu? Então, quando a gente tiver essa concepção cada vez mais aprimorada, nós vamos realizar muito. O avançar agora no modelo civilizatório novo, né? Uma nova forma de ver a vida para respeitar a natureza e tal. Porque senão fica assim, uma coisa proselitista. Ah, não, vamos plantar uma árvorezinha, dia do índio, vamos fechar a torneira, apagar a luzinha. Não é só isso, não. É muito mais, né? E Karina, a gente sempre fica atento mesmo no supermercado, não é? Olhar o rótulo, ver se é um produto natural mesmo, orgânico. O que você recomenda? O mínimo de gordura trans ali? O que a gente tem que ficar atento na hora de comprar? Pois é, as pessoas não têm o hábito de checar o rótulo, né? Eu acho que é importante, a gente não deve consumir alimentos que tenham mais de 2% de gordura trans. Na verdade, mais de 1%, né? Porque eles calculam por porção. Então, olhar isso. Quantidade de sódio também tem que ser o mínimo que for. Compare os rótulos entre 2 alimentos, o que tiver menos sódio. Nos ingredientes, sempre o que vem na frente, começa os ingredientes, é o que tem mais. Então, tentar evitar aqueles alimentos que têm nomes que a gente não conhece. Né? Nomes que a gente não conhece não são alimentos. Né? São aditivos, são substâncias que estão ali para conservar os alimentos. Então, procurar, entre comprar algo industrializado, prefira o natural, é uma farmácia natural que a gente vai ter em casa. Bastante frutas, dê preferência aos alimentos orgânicos, mas se não der para comprar, compra normal, mas vai balanceando durante a sua vida. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Prazer. Obrigada. Bom, voltaremos aqui, estaremos sempre à disposição. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.